Bastidores da Bola. Olá, meus amigos, estamos no ar para a estreia de mais um programa que agora faz parte da grade da Jovem Pan, o Bastidores da Bola, um espaço onde receberemos convidados, personalidades relevantes do mundo esportivo para ouvirmos histórias, tratarmos de temas importantes e também fazermos questionamentos necessários sobre a atualidade esportiva no Brasil e no mundo. Eu sou o Vitor Boni, estou no comando dessa conversa e ao meu lado, para me ajudar nessa grande estreia, estão aqui Guilherme Nápoles, Raí Monteiro e também Giovanni Chacon. E nessa estreia, uma grande estreia, requer também um grande personagem. O nosso primeiro convidado é um homem importante no comando de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Presidente Marcelo Teixeira do Santos está aqui. Presidente, um abraço para você. Muito obrigado por ceder o seu tempo e participar aqui da nossa conversa na estreia do Bastidores da Bola. O prazer é todo meu. Que vocês tenham muito sucesso nos Bastidores da Bola. É um orgulho para nós inaugurarmos o programa da Jovem Pan, que também tem uma grande tradição no meio esportivo, principalmente na questão do jornalismo também. Então, estamos às ordens nesse momento tão especial para vocês e também para nós. Agradeço mais uma vez, presidente. Para a gente começar a nossa conversa, tem uma curiosidade. O senhor que já foi presidente do Santos em outras oportunidades, em outros 2 mandatos, outros 2 períodos, e assume o clube nesse momento de reconstrução após uma caída traumática para a segunda divisão. Como o senhor encontrou o Santos e quais as diferenças em relação aos outros períodos nos quais você comandou o Santos Futebol Clube? Nitidamente foi o pior resultado da história do Santos, em todos os aspectos, quer no campo esportivo, técnico, na questão financeira. Nós assumimos com antecipações de receitas já do Campeonato Paulista, e não era uma antecipação provisória, não era uma antecipação de parte dos recursos, eram todos os valores correspondentes ao campeonato. Então, você já inicia o ano com despesas, dívidas da gestão anterior, que estavam abertos o salário de dezembro, 13º, férias. Então, um momento de uma crise, não apenas nessa questão, mas também, principalmente, por ter caído nós para a segunda divisão. Disputar uma Série B é um ano sempre muito complicado, porque você não tem receitas, as mesmas receitas dos anos anteriores, você não tem contratos vigentes. Então, foi um momento realmente muito difícil, muito delicado. Os anteriores, nós tivemos uma certa dificuldade, e até mesmo encontrarmos uma política, uma filosofia e adotarmos uma infraestrutura melhor para que o Santos pudesse enfrentar de igual para igual as potências do futebol brasileiro e mundial. E agora a crise foi ainda maior, porque era uma crise também de identidade, de credibilidade, onde o Santos nunca poderia estar disputando uma série como a Série B, e nós enfrentamos isso de uma forma a criar uma gestão profissional desde os primeiros passos. Eu acho que isso foi fundamental para que nós reconduzíssemos o Santos a alcançar de novo as metas e os objetivos. Nós reconstruímos a parte administrativa, assim como também o time de futebol. A identidade daquele time que caiu para a segunda divisão, ela foi modificada para que a gente conseguisse transmitir e dar a certeza de que a gente estava num caminho diferente do que os anos anteriores. E aí nós conseguimos novos contratos em vigência com os direitos de televisão, as questões envolvendo as placas e tudo aquilo que nós começamos a ter no sentido de ampliar as nossas receitas. Nós já sabíamos quais eram as despesas, o rombo e o número que estava assustador. Nós tínhamos que encontrar alternativas para cobrir esse rombo e também, ao mesmo tempo, dar soluções para os investimentos do clube. E assim nós fomos prosseguindo. Nós assumimos com aproximadamente 30 mil sócios no clube. Em 3 meses nós já estávamos com 50 mil sócios e assim nós fomos tendo as ações no marketing
para que a gente conseguisse alcançar as metas, alcançar os objetivos também de recolocar a imagem do Santos num outro patamar. E aí fomos vice-campeões paulistas, fomos campeões brasileiros de 2024, as duas metas que eram necessárias, mais a Copa do Brasil, que graças a Deus nós alcançamos para 2025. Então foi um momento crítico, difícil, mas nós ao menos demos os primeiros sinais positivos para que o Santos melhorasse a sua estrutura e as suas condições de planejamento. Presidente, agora Guilherme Nápoles, nosso setorista do Santos aqui na Jovem Pan, é quem faz a pergunta para o senhor. Presidente, boa noite, prazer falar com você. O Santos teve uma mudança clara no planejamento de 2025 diante da vinda do Neymar, isso é evidente. Principalmente a postura no mercado da bola, em termos de receita também, de patrocínios, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vinda do Camisa 10 para o Santos, esse retorno do Príncipe à Baixada Santista, um retorno muito importante não só dentro, mas também fora de campo. O Santos já fazendo reformas no vestiário da Vila Belmiro, vai passar também por mudanças no CT Pelé. Qual a importância do Neymar na estrutura do Santos Futebol Clube, não só falando de dentro de campo dos 11 iniciais que jogam bola? Sem dúvida, Guilherme. Você que acompanhou bem de perto as ações do Santos em 2024, notou que nós estávamos lá fazendo melhorias nos nossos departamentos, nos nossos setores, aumentando todos os níveis em termos daquilo que estava previsto para um ano tão complicado e difícil como a gente enfrentou. A vinda do Neymar, ela intensificou de uma maneira muito grande, muito forte, tanto dentro como fora de campo. Você veja que todos os níveis nós estamos beirando hoje, passamos os 75 mil sócios. Esperamos continuar aumentando e capitalizando em termos da reciprocidade que a gente possa ter também no nosso plano sócio-rei. Igualmente, nós tivemos níveis nas redes sociais impressionantes. Hoje, mais recentemente, nós tivemos aí a divulgação do TikTok, né, que é outra ferramenta importantíssima, onde o Santos está disparado na liderança e até num público mais jovem, né, que eu acho que isso que é importante. Nós renovarmos a nossa torcida, nós estamos estreitando esses laços com a possibilidade de que a gente, num curto espaço de tempo, a gente consiga aumentar muito a quantidade de torcedores do Santos Futebol Clube. Então, no momento de uma crise que estávamos no fundo do poço, que foi em 2024, nós conseguimos ações para enfrentar esse momento, e 2025, com a vinda do Neymar, com a reformulação, mais uma vez, que nós fizemos no grupo, porque o grupo que disputou os campeonatos de 2024 tinham que ter necessariamente um investimento para melhorar o nível para as competições de 2025, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o próprio Campeonato Paulista, que estamos mais uma vez nas fases decisivas da competição. Então, sem dúvida alguma, nós precisamos, através dos projetos que nós temos com o Neymar e os projetos existentes no clube, intensificar cada vez mais para que a gente encontre parceiros, empresas, entidades, como nós estamos encontrando parceiros na camisa. Um exemplo, nós não temos mais espaço na camisa para comercializar não só os números que estavam sendo negociados junto ao mercado, mas nós aumentamos esse número, e mesmo assim, com o aumento, com a vinda do Neymar, porque nós tínhamos dois planos, o plano com a vinda dele e o plano sem a vinda do Neymar, e colocamos em prática a vinda dele. Então, isso foi algo impressionante, que são números que estão cada vez mais sendo alcançados pelo clube. E como eu disse há pouco, nós aproveitarmos esse momento para que a gente consiga melhorar cada vez mais a estrutura e os objetivos e as metas que o Santos tem para os 2 próximos anos. Raí Monteiro, sua pergunta para o presidente Marcelo Teixeira. Tudo bem, presidente? Obrigado pela presença. Queria te fazer uma questão, na verdade são 2 perguntas em uma, relacionada às finanças do Santos, né?
Você falou há pouco sobre novos recursos que estão sendo captados com a vinda do Neymar. Queria saber hoje em qual patamar está a dívida do Santos, né? Fala-se em 600, 700 milhões, se é tudo isso, se é um pouco menos. E desses novos recursos, né, que estão sendo captados, qual o plano está sendo traçado para poder diminuir essa dívida no longo prazo e o Santos também poder ter um futuro sustentável financeiramente? A sua pergunta é muito importante, porque quais as ações imediatas que o Santos adotou em 2024? Isso, nitidamente, nós fizemos algumas coletivas para mostrar a transparência da gestão, informando números nas quais o Santos, um exemplo de uma folha salarial que nós tínhamos do Departamento de Futebol Profissional em torno de 14 milhões, nós passamos a ter metade, 7 milhões. Essas reduções drásticas eram para que nós mantivéssemos os níveis das contas em dia, mesmo afetados no pior momento da nossa história, não apenas tecnicamente, no aspecto esportivo, como financeiramente. Você cair para a segunda divisão, isso resulta na queda de receitas também. A mesma receita que você tinha na disputa de campeonatos nacionais da série principal, você tem para menos que a metade, porque você não está disputando as melhores competições. E ainda nós não tivemos a Copa do Brasil e nem tampouco nenhum torneio internacional, nem campeonato sul-americano, porque nós caímos para a segunda divisão. Então, um momento gravíssimo da nossa história, onde precisávamos mesmo ter alternativas de novas receitas. Ainda nós estamos fechando o balanço de 2024, apresentaremos o balanço ao Conselho Deliberativo já na próxima semana, encaminharemos o documento que está sendo finalizado pela auditoria independente. Para quê? Para que a gente consiga entender quais foram os números desse desastre. Foi um desastre, uma tragédia que aconteceu no Santos Futebol Clube. Uma tragédia que ainda assim, nós, pelas ações da diretoria, no ano passado, nós pagamos 3 transfer bans, não é mole você assumir com dívidas, com problemas na sua receita e ainda ter a possibilidade de você cumprir os seus deveres pagando nossas obrigações, que independente de ser da gestão, é uma dívida do Santos Futebol Clube e cabe à gestão cumprir as suas obrigações. E assim nós cumprimos todas as questões inerentes à lei do Profut, todos os nossos impostos em dia, todas as certidões que o Santos possui até agora no primeiro trimestre, nós estamos alcançando as nossas certidões. Isso demonstra a vitalidade e a segurança nas questões administrativo-financeiras, mas lógico, o Santos ainda vive um momento de uma crise onde nós estamos com essas ações, não apenas a vinda do Neymar, como as outras ações que o clube vem adotando, melhorando as questões das nossas receitas, ampliando as nossas receitas. Nós estamos melhorando as questões técnicas, porque nós hoje vamos disputar, como no ano passado, apenas 2, agora 3, Copa do Brasil entrando na terceira fase e também o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso resulta também numa maior exposição, numa maior condições de receita, e assim nós vamos, de uma forma competente, com a experiência que nós possuímos, que temos, com a equipe e com a gestão profissional, driblando os obstáculos e as dificuldades. Lógico que a gente reconhece ainda os gravíssimos problemas, mas o Santos respira, né? Até então nós estávamos respirando por aparelhos quase, né, na UTI. Já saímos da UTI e não encontramos mais aparelhos. O Santos respira por si próprio. Então já é algo importante pela grandeza, pela força que o Santos possui. Mas naturalmente ainda será um ano, nos 2 próximos, principalmente, anos difíceis. Lógico que a impressão que dá é uma impressão que é natural, com a vinda do Neymar, com essa opção dele voltar ao Brasil, pela relação que nós temos, de relação de confiança, de credibilidade entre as partes, pode dar essa impressão que o Santos ainda esteja já num outro patamar. Ainda não no aspecto financeiro, no aspecto esportivo, sim. Nós continuamos crescendo com um time mais forte, com uma equipe mais competitiva,
não estamos mais passando, né, sufocos como nas últimas temporadas dos anos anteriores, então isso já é um bom sinal e queremos continuar crescendo de uma forma responsável, de uma maneira a progredir, às vezes ousar, ter um atrevimento é necessário, mas de uma forma sempre a não prejudicar as finanças que já estão realmente muito complicadas no Santos Futebol Clube. Mas já tem um número, presidente? Você falou do balanço, né, que vai sair daqui a algumas semanas. Tem um número já da dívida do Santos ou ainda não foi auditado esse número? Não, o documento foi finalizado, está sendo auditado pela empresa. Eu prefiro aguardar um pouco mais para citar números, para a gente ser bem preciso e não cometer nenhum tipo de erro que possa resultar numa divulgação diferente. Eu sei da linha de conduta de vocês, da Jovem Pan, mas em breve nós faremos questão de fazer uma coletiva e dar todos os detalhes referentes ao balanço de 2024. Que, volto a dizer, o balanço de 2024 não são números apenas da gestão, né? A gestão terá um superávit, na gestão haverá um superávit. Isso eu já posso afiançar, um superávit de aproximadamente de 55 a 60 milhões de reais no balanço da gestão de 2024. Acontece que você tem um passivo, você tem algo relativo às ações de dívidas, né, que o Santos possui, que aí sim, né, contingências, essas situações envolvendo dívidas trabalhistas e uma série de outras situações que estão sendo controladas pela atual gestão, mas que são aquelas que podem acontecer ou não podem, mas elas devem ser previstas. Então, esses números, eles são, em tese, né, maquiados, porque o Santos pode encontrar um sucesso numa dívida trabalhista, mas ela está lá a ser, lógico, computada como uma possível perda. Então, são números que serão apresentados com todos os detalhes para que todos vocês entendam bem os números atuais do Santos Futebol Clube. Previsão importante que passa o presidente Marcelo Teixeira, convidado do Bastidores da Bola aqui da Jovem Pan. Giovanni Chacon, sua primeira pergunta. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Também faço questão de agradecer a sua presença e seu tempo. Presidente, claro, me corrija se eu falar alguma coisa fora da linha do que for uma verdade ou se tiver alguma coisa distorcida. Assim, do que a gente conhece muito dos bastidores do Santos, do pouco que a gente conhece muito, assim, a gente sempre soube e ouviu bastante que você falou há pouco do Neymar jogador e o Neymar pai, o Neymar empresário, né? Vocês têm um bom relacionamento e isso foi determinante também para a vinda do Neymar. Mas não é sobre a vinda do Neymar que eu pergunto, são dois fatores. Primeiro de tudo, o Neymar pai sempre se colocou, pelo menos deu a entender, que é a favor do modelo SAF no futebol brasileiro, futebol mundial, enfim, nas entrevistas que ele deu, me pareceu pelo menos que ele é a favor. Eu gostaria de saber da sua opinião, da opinião do senhor, sobre o futuro próximo do Santos a esse tema. Relacionado a isso também saiu recentemente notícias sobre o fundo de investimento árabe, né, da Arábia Saudita. O que tem de verdade nisso? O que tem de atualização? Isso tudo num futuro próximo também para a equipe do Santos. Guilherme, são especulações que volta e meia acontecem, alguns blogs que talvez tenham interesses assim, de criar expectativas negativas, no caso, citam que a relação do Neymar pai conosco, da presidência, ou que a presidência esteja incomodado com as melhorias, os investimentos. Tudo ao contrário do que está acontecendo no Santos, né? A relação nossa, como você citou, é uma relação de muita confiança. Então, quando houve o projeto que não foi apresentado agora ao Neymar, esse projeto foi apresentado desde a campanha eleitoral de dezembro de 2023, quando nós fomos lá ao Rio de Janeiro conversar com ele, e de lá nós estamos amadurecendo bastante tudo que vem acontecendo no Santos a partir desse momento. Não seria fácil de um dia para o outro você criar um projeto para que você colocasse em prática no retorno dos maiores astros do futebol mundial. Então, essa relação é uma relação muito cordial, de muita responsabilidade, de muito respeito
entre as partes, mas nós queremos contribuir, ajudar com o Santos. Nós, gestão, ele, quando entendeu o projeto, ele se disponibilizando a colocar as suas empresas, os seus parceiros que estão sempre dispostos a investir na imagem, na carreira do jogador. Então, isso tudo é fundamental para que o Santos consiga sair desse ostracismo, como estava, desse momento difícil, e nós estamos esperançosos de uma nova fase, de um novo momento, como está acontecendo. A torcida do Santos, ela nitidamente, ela responde a essa expectativa de uma forma muito positiva. Não apenas nos números que estão sendo apresentados no quadro associativo, mas em todos os aspectos, até os rivais, né, em termos de Brasil, o que hoje o Santos está tendo também de repercussão a nível mundial, todos os veículos de comunicação, em redes sociais, é algo impressionante. O gol olímpico do Neymar passou, né, no mundo inteiro. Então, tudo isso faz parte de um projeto onde nós tínhamos a confiança na recuperação do jogador, que está acontecendo, hoje convocado à seleção brasileira, faz parte desse trabalho, faz parte desse projeto. Nós já prevíamos ele num ambiente que é a sua casa, feliz, se dedicando. Naturalmente, ele alcançaria, como ele vem alcançando, um nível de competitividade, ainda não é igual ao anterior, lógico, mas ele vai e continua sendo determinado para que alcance o melhor nível possível para ajudar o Santos e a seleção brasileira. Então, são coisas muito positivas que estão acontecendo e uma minoria sempre cria, até mesmo essa questão do fundo árabe. Nós nunca tivemos, nem por parte do grupo Neymar, nem por parte do Santos, né, do marketing, dos nossos departamentos, nenhum momento que nós tivemos uma proposta ou até mesmo sondagens envolvendo o fundo árabe, né? Até o momento não houve. Se nós tivermos essa possibilidade, o Santos está de portas abertas, o Santos avaliará da melhor maneira possível, como nós já estamos avaliando os investimentos e parceiros que nós estamos tendo no momento. Qualquer alternativa que venha para a gestão profissional, que eu acho que isso que é o mais importante sempre destacar, o Santos hoje possui essa gestão profissional que de uma forma transparente está atraindo também novos investimentos. E isso faz com que esses novos investimentos, através da lei do incentivo, um exemplo como eu dou a vocês, a gente consiga fazer investimentos também no crescimento em vários departamentos do clube. Isso demonstra o quê? Empresas que estão confiando na gestão do Santos Futebol Clube e, ao confiarem, nós estamos colocando esses investimentos a favor daquilo que nós entendamos necessário agora para o crescimento do projeto Santos Futebol Clube. Então, existe a possibilidade, como nós estamos fazendo, das melhorias e dos investimentos que estão acontecendo também através dos parceiros do Neymar, mas nada que seja relacionado à SAF, nada relacionado a nenhum tipo de situação na qual nós também não temos nenhum tipo de objeção, quer o clube associativo, quer através da SAF. Se nós tivermos a chance, em algum momento de uma transformação de SAF, que o quadro associativo entenda que seja o caminho adequado para os investimentos acontecerem, lógico, nós teremos que ter essas propostas em mãos para apresentar ao Conselho e, consequentemente, ao quadro associativo. Até o momento, nós não temos essas propostas para a transformação do clube, mas, independente disso, o clube se prepara. O clube está modificando o seu estatuto, preparando o seu estatuto, o que já possibilitaria que o Santos tivesse uma SAF, porque não é problema hoje da mudança estatutária que o Santos não possa ter SAF, tem que esclarecer esse fato também, é que o Santos está modernizando o seu estatuto, melhorando através da lei vigente para ampliar automaticamente todas as possibilidades de investimentos de uma possível SAF. Então, esse é o momento atual do Santos Futebol Clube. Presidente, indo nessa linha de colaboração do clube com o Neymar Pai, com o staff do Neymar, eu queria entender qual é a real participação do Neymar
na busca por contratações, porque a gente teve informações ultimamente, até o próprio Neymar confirmou que entrou em contato com o Kelvin, jogador do futsal, o Kelvin acabou recusando esse chamado. Mas qual está sendo a participação do Neymar e também do staff do Neymar, comandado pelo Neymar Pai, para a busca de contratações e formação do elenco? A elaboração do planejamento ele foi feito todo através do próprio departamento de futebol. Todas essas projeções de contratações que já tinham acontecido antes do Neymar, né, que foram concretizadas também outras após a vinda do Neymar. Lógico que com a vinda do Neymar nós conseguimos também fazer através dele algumas consultas, porque alguns desses jogadores atuaram com ele, ou ele poderia encontrar informações importantes para que a gente pudesse concretizar de uma forma positiva, minimizando os erros que porventura eles podem acontecer numa montagem de um elenco. Então isso sim aconteceu, mas lógico, o Neymar pode ter a sua preferência, como no caso do Kelvin ou outros jogadores que ou se consumaram ou não, mas lógico que todas as questões inerentes a contratações, elas foram feitas ou através das análises, sempre do scout, dos nossos analistas, né, do Departamento de Estatística, como também pelos próprios profissionais do Departamento de Futebol. Não houve nenhuma interferência no caso do grupo Neymar no intuito das contratações que aconteceram. Lógico, indiretamente, nós tivemos a confirmação de muitos desses jogadores que qualquer um quer hoje jogar no Santos e ao lado do Neymar. Isso é fundamental no sentido da decisão dos jogadores, caso eles tenham que decidir, optar por este clube ou por aquele, talvez isso tenha influenciado decisivamente para que o jogador, o profissional, tivesse a escolha do Santos Futebol Clube. Isso sem dúvida alguma. Guilherme Nápoles. Presidente, ainda no tópico da SAF, do projeto de SAF, né? O Santos tinha um acordo bem modulado já com a W Torre para a reforma da Vila Belmiro, a nova Vila Belmiro, a Arena do Santos. E agora, nos últimos tempos, começou a se falar de uma possível arena na cidade de Cubatão. E o senhor foi, inclusive, muito contrário a isso em uma reunião do Conselho Deliberativo, onde você deixou claro que você não vê o Santos jogando na Arena Casqueirão, e sim na Vila Belmiro, na Estádio do Santos. Queria que você pudesse falar um pouquinho de como está esse planejamento para a reforma da Vila Belmiro, se existe mesmo essa possibilidade na cidade de Cubatão, ou se o acordo com a W Torre será fechado e a Vila Belmiro será a casa do Santos. Eu fui enfático porque existem rumores nas quais as pessoas ouvem dizer algo, como no caso da área de Cubatão. A área de Cubatão, nós vínhamos desde janeiro, fevereiro, conversando com o proprietário para que a gente pudesse fazer investimentos na área, visando a construção de um novo centro de treinamento, com recursos, inclusive, da lei do incentivo que possibilitassem que nós ali tivéssemos investimentos para o departamento de base. Então, em nenhum momento houve a possibilidade ou planos, projetos para aquela área envolvendo uma nova arena. As pessoas, às vezes, ouvem dizer ou têm alguma informação paralela e aí querem juntar uma com a outra e acham que querem lançar uma notícia diferente dizendo que lá será uma arena. Então, em nenhum momento houve. Então, o meu intuito na reunião do Conselho foi primeiro esclarecer, né? Nada contra a área e nem tampouco a cidade de Cubatão, porque lá nós tínhamos essa possibilidade de investimento no nosso departamento de base. Com referência à nova arena nós estamos há anos, estamos vindo de duas gestões, desde o presidente Pérez, o presidente Rueda, discutindo a nova arena junto com a W Torre na Vila Belmiro. Nós assumimos e temos lá o Conselho Deliberativo aprovou a nova arena na Vila Belmiro. O quadro associativo aprovou a nova arena na Vila Belmiro. O que cabe à gestão atual? Dar prosseguimento, esgotar as negociações junto à W Torre, que é o que aconteceu. Nós tínhamos um memorando de intenção feito pela diretoria anterior, nós modificamos totalmente, nós até fizemos essa exposição no Conselho Deliberativo,
Hoje nós estamos fazendo um novo documento entre Santos e Cabo Torre. Os dois escritórios estão conversando com uma mudança radical do memorando de intenções, não uma mudança do projeto arquitetônico, nem da capacidade do estádio, mas sim dos direitos, dos deveres, das propriedades, do direito de superfície, um exemplo. Então, tudo isso foi alterado, foi modificado. Então, na minha colocação no Conselho Deliberativo, foi exatamente, primeiro, para fazer esse esclarecimento, e segundo, e naturalmente nós, ao esclarecermos, direcionarmos aquilo que a diretoria está fazendo, que é a continuidade da parceria com a W Torre, onde nós teremos em breve a finalização do contrato, e com a finalização do contrato nós queremos colocar à venda, porque a construção da nova arena ela só será viabilizada com a venda das cadeiras e camarotes, com as propriedades que nós temos para o início das obras. Então, nada contrário a outros investimentos, a outras áreas que poderão acontecer até no projeto que nós temos com o Neymar. Nós temos um projeto com o Neymar envolvendo também, como vocês estão notando, a melhoria do centro de treinamento Rei Pelé, outros investimentos no CT Minas da Vila e até a possibilidade de outros projetos que nós estamos discutindo. Então, são projetos ainda que requerem nós estarmos com investidores, com parceiros, mas nós estamos buscando para que o Santos, de fato, definitivamente tenha, da vinda do Neymar, a possibilidade de nós ampliarmos bem a infraestrutura do Santos Futebol Clube. Presidente, ainda em cima da questão dos mandos de campo, o senhor sempre foi muito adepto da ideia do Santos jogar aqui na capital paulista, inclusive no começo da sua gestão, em 2024, um jogo no Morumbi contra o São Bernardo e contra o Bragantino na Arena de Itaquera. Estive presente nos dois jogos e foi muito legal. A torcida do Santos, que foi em peso, bateu recorde nas duas partidas de público, enfim. E eu queria saber como é que está essa questão, porque desde lá o Santos não voltou à capital paulista, ainda não jogou novamente em São Paulo. Tiveram conversas para jogar nesse campeonato estadual, não concretizaram muito por conta do gramado sintético da Arena do Palmeiras. Queria saber de você, até porque em caso de uma reforma da Vila, você já disse que a casa do Santos seria o Pacaembu, que também hoje conta com gramado sintético. Como é que está essa questão do Santos retornar à capital paulista? A sua pergunta é importante porque o projeto de campanha nossa é para nós jogarmos mais na capital e jogarmos em outros locais. A sua ideia, somando até a sua colocação, jogamos também com mando de jogo do Campeonato Brasileiro em Londrina, fomos prestigiar a nossa torcida no Paraná. Importante nós estarmos fora dos nossos domínios também para estreitarmos a relação que nós temos com o associado e o torcedor. E queremos continuar assim. Vamos fazer que, principalmente quando nós tivermos a construção da nova arena, automaticamente nós teremos necessidade de jogar, e nós já escolhemos o estádio do Pacaembu. O estádio do Pacaembu, vocês sabem, nós temos aí hoje a regularização do alvará de funcionamento do estádio. O estádio estará aí sim de uma forma a receber os jogos oficiais, hoje inclusive do nosso ponto de vista, do ponto de vista administrativo financeiro, ainda ele é inviável no aspecto financeiro, porque nós tínhamos que pagar o alvará provisório à prefeitura, uma série de outras despesas, que nós praticamente teríamos que pagar para jogar no Pacaembu, mesmo tendo um público reduzido, né, como é a capacidade atual de 18, 19 mil. Então, quando o Pacaembu regularizar a sua lotação, tiver regularizada a sua documentação, que já está acontecendo, o Santos terá também a sua casa no Pacaembu. Importantíssimo, não apenas durante o período da construção da arena. Poderemos também fazer a opção, durante esse próprio ano, jogando o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, poderemos jogar também no estádio do Pacaembu ou outras praças de esportes. Nós só não intensificamos mais no ano passado, por causa da disputa do campeonato da Série B. Então, a Série B era um campeonato muito difícil e exigia cuidados para que o Santos alcançasse o seu objetivo. Agora, continuamos tendo competições diferentes e difíceis, mas pretendemos continuar mantendo a linha de jogar, estreitando relações com o torcedor em arenas e estádios multiusos, arenas
que nós temos espalhadas pelo Brasil. Tivemos propostas, inclusive agora, de realização de jogos em Brasília, em Manaus, em outras cidades do país, com arenas também e com propostas muito boas no aspecto financeiro, mas a comissão técnica entendeu que nós devêssemos, neste momento, também pensar mais na questão técnica do que também no aspecto financeiro. Ainda bem também porque foram jogos importantes, onde o Santos acumulou as 3 últimas vitórias durante a fase de classificatória, e com isso o Santos alcançou o seu objetivo principal, que era estar nessas decisões do Campeonato Paulista. Mas, independente de estar ou não em decisões, o Santos pretende continuar mandando seus jogos também fora da Vila Belmiro. Santos no Pacaembu, que traz memórias muito bonitas para o torcedor do Peixe, né? Ainda mais com o Neymar, a final da Libertadores de 2011. Claro que o torcedor do Santos gosta muito do Pacaembu. Giovanni Chacon. Eu queria só fazer um esclarecimento rápido. Vocês citaram a respeito da grama sintética. Nós apenas também, e isso eu fiz uma colocação devido a termos optado de jogar um dos jogos no estádio do Palmeiras, gentilmente cedido pela presidente Leila, e nós não optamos em jogar, mesmo com tudo acertado, também por causa da grama sintética. Houve uma recomendação do Departamento de Saúde do clube, mas isso não será permanente, como já não está mais tendo, porque havia só a recomendação durante um certo limite de prazo para que tanto o Neymar como os jogadores que estavam se adaptando à questão clínica, à questão física, o trabalho que fosse intensificado fosse feita não apenas a confiança desses jogadores, como principalmente também, no caso do Neymar, que está vindo de uma lesão gravíssima, né, ele poder estar mais adaptado também a esse trabalho. Então não há nenhum impedimento para o Santos, num futuro próximo, de jogar numa grama sintética. Importante esclarecimento também nesse momento em que vários jogadores se manifestam contra o gramado sintético. Agora sim, Giovanni Chacon. Presidente, na resposta anterior a essa que você deu pro Guilherme, né, você falou sobre essa questão lá do Casqueiro, né, o bairro do Casqueiro em Cubatão, ter a negociação até para o investimento para um centro de treinamento e tudo mais. O senhor falou um pouco sobre isso bem por cima. E aí, uma coisa que eu não entendi muito bem, e talvez o senhor possa explicar melhor agora, é o seguinte: você tem hoje o CT Rei Pelé, você tem o CT da base também. E o CT da base, também me corrija se eu estiver equivocado, em Santos, muito bem localizado, né? Então, como é que funcionaria por exemplo, três CTs diferentes? O CT bem localizado poderia virar alguma possibilidade de venda para entrar ativos do clube? Como é que está essa história? Como é que está esse trâmite desses CTs? Vai reformar o CT Rei Pelé? Boa a sua pergunta. Na questão da área do Cubatão, houve também um impedimento, porque ali nós temos uma questão do meio ambiente. Existe uma ação do Ministério Público e é por isso também que nós não tivemos a concretização deste fato, né? Até o momento. Pode ser que se resolvam essas situações, mas até o momento ela não está resolvida, essa área não está totalmente liberada para investimentos. Segue o interesse, então, presidente? Como? Segue o interesse nessa área, então? Segue o interesse na área. Nós temos, como você citou, o CT Rei Pelé, que está sendo regularizado agora pela diretoria. Nós já estamos em contato com o Ministério, quanto também com a SPU. Vamos adquirir esta área, com certeza. Já temos aberto, junto à Caixa Econômica Federal, a possibilidade já de um financiamento para o investimento no nosso centro de treinamento Rei Pelé. Então, será um patrimônio, uma propriedade do Santos Futebol Clube. Isso é importante porque nós já estamos há tantos anos discutindo essa situação e a diretoria pretende regularizar definitivamente essa área, que é o centro de treinamento utilizado hoje, parte pelo profissional, parte também no outro campo, no campo 1, para as divisões de base, sub-17, sub-20 e também o feminino. Então, importante nós mantermos esse investimento. Mantemos os investimentos do CT Meninos da Vila, que também, como você citou, é uma área muito valorizada,
Mas, independente disso, nós estamos buscando, como eu falei há pouco, né, parceiros, né, até mesmo com a vinda do Neymar, para ampliar bem essa situação da infraestrutura do Santos Futebol Clube. No caso do CT da área de Cubatão, nós estávamos obtendo recursos também através da lei do incentivo, a possibilidade desses investimentos sendo feitos ali. Hoje, o Santos precisa ampliar o trabalho desenvolvido nas divisões de base. Nós temos um bom número de campos, mas não suficientes para atender todas as nossas necessidades hoje, desde as categorias sub-7, sub-9. Então, nós precisamos ampliar essa estrutura. O Santos parou um pouco no tempo desde 2009. Né? Os últimos investimentos e ampliações no patrimônio foram feitas até esse período. Então, nós queremos agora, mais uma vez, nessa visão empreendedora, dar uma outra condição ao Santos para que o Santos continue acompanhando e tendo condições de revelar grandes talentos do futebol brasileiro. Já estamos chegando na reta final da nossa entrevista, mais 2 perguntinhas. Raí Monteiro, você pergunta para o presidente Marcelo Teixeira. Presidente, queria falar um pouco sobre campo e bola, né? Em 2 aspectos. O primeiro deles sobre metas orçamentárias do Santos no sentido das colocações nas 2 competições que vai disputar nesse segundo semestre. O Campeonato Brasileiro, qual o objetivo do Santos dentro do Campeonato Brasileiro, do ponto de vista de posição e aquilo que está no orçamento para a temporada, e também, claro, na Copa do Brasil, que é um mata-mata, mais incontrolável e tudo mais, então tem um aspecto mais difícil, né, de você, claro, vai traçar uma expectativa orçamentária, mas as Copas são mais complicadas e menos controláveis nesse sentido. E também dentro dessa questão, né, do campo, queria também saber do senhor o nível de satisfação com o trabalho do Caixinha, né, porque na temporada passada o Carille foi muito pressionado e o senhor manteve ele durante o campeonato inteiro, até cumpriu o objetivo de voltar o Santos à primeira divisão do futebol brasileiro. Então, o senhor se mostrou na temporada passada um dirigente bastante paciente com o trabalho do treinador, mesmo com a pressão muito grande. Dá para esperar o mesmo modelo com o Caixinha nessa temporada? São boas perguntas. A nossa meta, ela será, este ano, voltar a disputar uma competição internacional. E com isso, nós asseguramos a vaga da Copa do Brasil de 2026, isso é importantíssimo, mais uma meta alcançada. Então, nós teremos o Campeonato Paulista, temos a Copa do Brasil de 26, queremos estar no Campeonato Brasileiro da Série A e queremos disputar uma competição internacional. A meta, hoje, é voltar, a meta natural é voltar a disputar pelo menos a competição sul-americana, a Copa Sul-Americana. Mas o objetivo é sempre estar melhorando as nossas classificações. Queremos, lógico, se possível, alcançar uma vaga na Libertadores. Nós hoje temos um elenco capaz de alcançar um objetivo assim. Mas as metas elas são alcançadas de acordo com o trabalho. Como você citou, o trabalho do Carille do ano passado, nós alcançamos todas as metas. Fomos finalistas do Campeonato Paulista, alcançamos ali a vaga da Copa do Brasil e fomos campeões brasileiros. Por que você alterar algo que você está como meta sendo objetivamente alcançando? Não mas o Santos não joga tão bem em alguns jogos, mas nós estamos jogando uma série diferente e alcançando os resultados, os objetivos que nós pretendíamos. Nunca, em raríssimas oportunidades, o Santos desceu dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, lideramos a competição durante muitas rodadas. Então, uma empresa deve avaliar dessa forma. Pode ser que o torcedor não estivesse feliz com a apresentação do Santos Futebol Clube, mas as metas sendo alcançadas. Ao mesmo tempo, é o Caixinha. O Caixinha tem um contrato com o Santos. Nós acreditamos no trabalho, por isso que contratamos o perfil do treinador, da forma como ele monta suas equipes, da maneira como ele cria os seus esquemas táticos. Então, com isso, a tendência é manter a comissão técnica durante o período dessa reconstrução do Santos Futebol Clube. Para fechar essa entrevista com o Marcelo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube, que muito gentilmente nos atendeu aqui nos bastidores da bola, Guilherme Nápoles, nosso setorista do Santos. Presidente, para a gente fechar a entrevista, queria falar um pouquinho de mercado da bola, né? Janela já fechou, essa janela de início de temporada, mas o Santos tem 2 negociações ainda em aberto. Uma, na verdade, de entrada e uma de saída do seu elenco.
Questão do Thiago Maia, eu queria que se você pudesse explicar pra gente como se deu essa negociação com o Internacional, que foi muito complexa, o Inter exigindo bastante do Santos, e aí quando chega a um acordo, o Flamengo impõe uma garantia bancária que o Santos não conseguiu entregar, e citou também uma dívida do clube junto ao Cuiabá pela contratação do Joaquim. Queria que você falasse um pouquinho dessa negociação junto ao Inter pelo Thiago Maia, e também a situação do Julio Furch, atacante que já está no Santos há quase 2 anos, só 9 gols marcados em mais de 60 jogos, está afastado pelo técnico Pedro Caixinha, com um salário que está muito próximo ali da casa de R$1 milhão por mês. Queria que você falasse dessas duas situações, Julio Furch e Thiago Maia. Vou começar pela segunda, né? Porque vocês acompanharam 2 reformulações drásticas do Santos durante a temporada passada e essa. Criamos 2 times diferentes para a disputa da Série B e agora a disputa da Série A. Com isso, nós temos aí, infelizmente, problemas que estão vindo de gestões anteriores, dentre elas o Furch. O Furch, nós conseguimos solucionar grande parte das demais, né, que foram encaminhadas, foram negociadas, jogadores foram vendidos definitivamente, outros emprestados, outros voltaram agora, outros foram reemprestados, e assim nós vamos driblando as dificuldades, né? Porque é muito difícil, né? Você tem heranças boas, como nós tivemos heranças ruins, né? No caso, não na qualidade, não estou citando aqui em termos da qualidade do jogador, estou citando, como você disse, a questão financeira. O Santos tinha um acordo com o jogador, com valores realmente muito altos, um jogador de uma certa idade, e esse contrato ele tinha uma vigência e nós tivemos que estender o contrato por mais uma temporada para que o Santos pudesse utilizar o jogador ou negociar naquela oportunidade, que não foi o caso, porque nós utilizamos o jogador também na Série B do ano passado, mas chegou nesse limite que nós entendemos que o jogador encerrou o seu ciclo no Santos Futebol Clube. Então a única possibilidade que nós tínhamos nesse momento, como nós tivemos com tantos outros que já foram negociados, mas o Furch, apesar de algumas negociações e interesse de outros clubes, ele não demonstrou o mesmo interesse em sair do Santos. Tem um contrato em vigência, mas eu acho que, pelo nível profissional do jogador e pelo que ainda nós estamos tratando, a janela está fechada, né? Mas vai reabrir e nós temos a expectativa de que, num comum acordo, ele possa ser negociado, né? Porque surgiram alguns clubes e ele não quis se transferir, a verdade também é essa, mas eu acredito que até pela questão da postura do profissional, que sempre foi muito respeitosa com o clube, eu acredito que ele possa também ou encaminhar uma rescisão contratual ou, no caso, fazer uma negociação que seja favorável a ambas as partes. No caso do Thiago Maia, você citou bem, nós já tínhamos encerrado a negociação quando da dificuldade com o Internacional. O jogador, nitidamente, ele quer se transferir para o Santos, ele demonstrou isso. O Internacional, então, decidiu afastar daquele período e manteve um novo contato com o Santos. O que era difícil nós contornarmos com o Internacional, houve aí a conscientização de ambas as partes, chegamos aos números que não eram os mesmos praticados na negociação anterior, então isso favoreceu para que nós avançássemos na negociação com o Internacional. O Flamengo sempre afirmava que não abriria as suas condições até o Santos acertar com o Internacional, apenas acenou que aceitaria a transferência da dívida do Internacional para o Santos Futebol Clube. Então, assim foi feito, acertamos com o Internacional, passamos a tratar a documentação da dívida do Internacional do Flamengo para ser assumida pelo Santos, e aí surgiu a obrigatoriedade de que o departamento jurídico do Flamengo, com o jurídico do Santos, impondo a garantia, que o Santos apresentasse garantias. Então o Santos foi na tentativa de obter garantias, o que não acabou acontecendo no tempo que houve de negociação, porque também a janela fechou e o Santos não alcançou as garantias necessárias, que não é o Santos Futebol Clube, né?
hoje, a maior parte dos grandes clubes de futebol brasileiro, pelas situações que estão hoje no futebol, dificilmente esses clubes vão conseguir garantir as exigidas pelos números e pelos montantes de transações. Então, não houve por parte do Flamengo essa flexibilidade, então não houve a concretização da negociação. Por parte do Santos, essa situação está encerrada. Marcelo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube, convidado especialíssimo para essa estreia do Bastidores da Bola aqui na Jovem Pan. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, por ter participado aqui da nossa estreia, da nossa conversa, pelos esclarecimentos e que o Santos volte para o lugar ao qual pertence, como protagonista do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu que agradeço, acho que os sinais já estão dados aí, já voltamos a estar nesse protagonismo fora de campo, dentro dele. Eu acho que isso é fruto do trabalho de uma gestão, principalmente do apoio do quadro associativo e também do nosso torcedor, e vocês da imprensa que sempre estão acompanhando, criticando de uma maneira construtiva, sempre apontando os lados positivos, os erros que são naturais de uma gestão que aconteça, mas sempre pautando por um lado construtivo. Então é importante. Eu agradeço essa oportunidade da Jovem Pan e desejo a vocês o primeiro de muitos programas, que vocês alcancem todo o sucesso. Conheço parte de vocês aí, todos muito jovens e, independente de serem jovens, já possuem uma carreira vitoriosa e tenho certeza que o programa, que já começa bem, o Santos Futebol Clube, num momento diferente, que vocês tenham aí todos os resultados também sendo alcançados ao longo do programa e da programação da Jovem Pan. Obrigado mais uma vez. Então esse foi o entrevistado do primeiro Bastidores da Bola, estreia aqui na Jovem Pan, presidente Marcelo Teixeira. A gente agradece mais uma vez também a assessoria. Vou fazer uma rápida análise do que foi essa conversa. Guilherme Nápoles, que é quem acompanha o Santos mais de perto aqui na Jovem Pan, esclarecimentos importantes do presidente Marcelo Teixeira, especialmente sobre SAF, sobre estádio, centro de treinamento e, claro, sobre essa chegada do Neymar que trouxe tanto também ao Santos Futebol Clube, né, Gui? E o mais importante, né, Boni, tratando todos esses assuntos que são delicados no dia a dia do Santos com muita sinceridade, não só pra gente, mas também pro torcedor santista. Falou sobre a situação do Julio Furque, que é muito complicado, um cara que ganha R$1 milhão e tem contrato até o fim de 2026 e que tá afastado. Falou sobre o Thiago Maia, a possibilidade desse novo centro de treinamento na cidade de Cubatão, também sobre as finanças, perguntado pelo Raí. Então, muito importante essa sinceridade do presidente Marcelo Teixeira para com o torcedor santista, que é quem faz o clube girar, né, Boni? Raí Monteiro, o que você achou desse papo com o presidente Marcelo Teixeira? Justamente, o Gui destacou sua pergunta importante sobre a situação financeira também. No final deu uma previsão importante sobre superávit e, como o Gui disse também, né, foi bastante sincero em relação às perguntas que a gente fez por aqui no Bastidores da Bola. Olha, Boni, eu acho que no fim das contas a transparência é algo fundamental, né? E que a gente tem em poucos clubes no futebol brasileiro. Tem muitos clubes que se escondem na figura dos seus presidentes, ou seus presidentes, né? Se escondem na figura daqueles que deveriam dar satisfação ao seu torcedor e esclarecer esses problemas, essas questões, as dívidas ou qualquer outro problema, né? E o Marcelo Teixeira não fugiu de nenhuma delas, deu aí uma previsão importante, né? Do ponto de vista de orçamento. E gostei também de ouvir em relação a expectativa de performance, né? Que a expectativa do Santos é terminar a temporada com uma classificação para uma competição internacional. Porque muitas vezes a gente ouve dirigentes falando ou traçando metas que são irreais com as possibilidades que o elenco tem, né? O famoso populismo, né? A gente já ouviu, por exemplo, o presidente do Santos falando que o time brigaria para ser campeão brasileiro quando não tinha condição disso. Há algumas temporadas. E ele foi muito sincero, se classificar para uma competição internacional, podendo ser até a Sul-Americana. É claro que a Libertadores é o grande objetivo, que a Libertadores é o grande desejo. Mas se não, a Sul-Americana pode ser importante, pode representar algo financeiramente para o Santos no ano que vem. Então acho que a sinceridade e a transparência que o Marcelo tratou todos os temas, né, foi o mais importante. Não só para nós, mas principalmente, muito acima disso, para o torcedor do Santos que está nos acompanhando e tenho certeza que teve várias das suas dúvidas esclarecidas. Chacon, o que você viu de destaque nessa conversa, nessa estreia do Bastidores da Bola, um importante papo com o presidente Marcelo Teixeira do Santos? Acho que o importante é ter um entendimento em que pé que você está, em que pé que o Santos está. Depois de uma queda para a segunda divisão, foi-se o tempo em que ela impactava menos. Os times antes caíam e voltavam e não tinham tantas perdas financeiras. O Santos sofreu bastante com isso, né?
E é natural que isso aconteça porque é um mundo diferente hoje, principalmente na questão de investimentos, patrocínios, direitos de TV, direito de imagem, né, em geral, que a equipe acaba perdendo quando cai para a Série B. Então, a reconstrução é mais demorada. E esse entendimento de falar, não, pode ser uma Sul-Americana, eu acho que é muito importante. Porque o Santos na Sul-Americana é você colocar a marca no futebol sul-americano novamente. Ah, não é a Libertadores? Realmente, não é. Eu tenho certeza que todo mundo quer jogar Libertadores, mas entender qual é a realidade já é muito melhor. Se o Santos fecha, por exemplo, um campeonato em 9º lugar, que é a posição que dá vaga para a Sul-Americana e chega perto ali de uma Libertadores, vai ser um feito interessante. Pô, uma temporada de segurança, uma temporada que te garante uma competição internacional, e mais do que a exposição de marca, cada vitória em competições da Conmebol, seja a Libertadores e Sul-Americana, claro que a Sul-Americana paga menos do que a Libertadores, mas vale uma grana. Você vai lá e ganha numa fase de grupos. É dinheiro em dólar entrando. É uma grana importante. É a sua marca sendo exposta. Então eu achei interessante ter essa... É raro ter essa visão realista, né? É uma visão que você pode não inflamar tanto o torcedor, mas você vai dar a expectativa quando chegar no final e bater a Sul-América e falar assim, tá aí, esse era o nosso objetivo, tá concluído. No próximo ano a gente vai se organizar para subir um pouco mais e voltar ao protagonismo que o Santos já fez por merecer e já esteve muitas e muitas vezes. Essa foi a estreia do Bastidores da Bola, novo programa aqui da Jovem Pan. Quero agradecer demais a participação do Guilherme Nápoles, do Raí Monteiro, do Giovanni Chacon, todos que participaram aqui, que assistiram, acompanharam essa conversa com o presidente Marcelo Teixeira e, claro, também agradecer ao presidente do Santos Futebol Clube, a sua assessoria, que cedeu seu tempo de forma tão gentil aqui para a estreia do nosso novo programa na Jovem Pan. A gente se vê na semana que vem. Toda semana vamos receber novos convidados, novas personalidades importantes para esse papo muito legal agora no novo programa da Jovem Pan. Um abraço. Bastidores da Bola. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.